O nosso assunto agora é sobre direito do consumidor. O consumidor deve ter a ciência que possui direitos tutelados e protegidos por leis, em especial o Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere uma ampla proteção, em especial o direito de ser ressarcido integralmente pelos danos morais e materiais eventualmente sofridos, independentemente da existência ou não, né, de culpa dos estabelecimentos que frequenta. As organizações devem assumir a responsabilidade pela segurança dos consumidores, mas nem sempre acontece. Esse assunto vai ser agora conversado, discutido aqui com o nosso advogado Ricardo Limonde. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde, Maria do Carmo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, as organizações são irresponsáveis, doutor? São responsáveis, né? Todo aquele que se incumbe num determinado empreendimento, ele assume o risco do negócio que ele põe no mercado. E nesse sentido, quando ele vende uma ideia de segurança, né? Ele tem que dar para o consumidor a segurança daquilo que vende ou daquilo que ele indiretamente administra como venda. Então, por exemplo, tem situações de shopping center, que a administração dos shoppings também são responsáveis pelos danos aos consumidores. Tem situações inúmeras, né, que tu pode chamar para o polo passivo de uma determinada ação, não apenas o lojista, como também o fabricante, como também aquele que administra o empreendimento. Essa responsabilidade, ela é cada vez mais reconhecida no judiciário. Instituições bancárias também hoje já é reconhecido também no âmbito jurídico que são responsáveis pela relação de consumo. Então hoje as relações de consumo elas representam, se eu não me engano, quase 90% das nossas relações da nossa vida, né? Bom, então tudo hoje é relação de consumo, né? Mas tem organizações irresponsáveis? Sim, tem. A gente pode citar situações inúmeras, né? A gente podendo pegar essa situação do leite, né, que houve, né? A gente tem até a responsabilidade do Estado, né? Pela falta da fiscalização, pela falta de todas esse trabalho que depende, né? Para que foi criado o Estado? Para fiscalizar os atos dos administrados, né? E tem poder coercitivos, né? Então tem que agir dessa forma, né? A população espera isso. Então organizações que não assumem essa responsabilidade vão responder perante a justiça. Pois é, mas e essa responsabilidade ou essa irresponsabilidade aí, como chegar numa situação clara, dependendo exatamente do comportamento da organização, da instituição? O Código Mas aí que tem que entrar justamente a justiça, o direito. Isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele criou uma obrigação que é muito importante, é muito avançada, que é a segurança do produto. Basta eu estar numa relação de consumo que aquele que fornece o serviço, o fabrica o produto, eles são responsáveis objetivamente. Então, eu sendo vítima de um determinado dano, basta eu comprovar que aquele produto, aquele serviço foi defeituoso, para que haja a responsabilidade daquele que forneceu ou fabricou. Então, essa é uma garantia que é tranquila, que nossos tribunais não fogem disso, as decisões todas são nesse sentido, né? Então, caberá, no caso, ao fornecedor, para ele se isentar de uma determinada, ele conseguir provar, e o ônus da prova é daquele que fornece o serviço, que eu, consumidor, fui o culpado por não ter esse resultado esperado, né? Pois é, porque o consumidor, ele está um pouco mais exigente, porque eu lembro assim, eu já vi pessoas dizerem, aconteceu, mas eu nem vou entrar no Código de Defesa do Consumidor, nem vou entrar na justiça, não vou fazer nada, porque isso aí não vai adiantar, não avança. Mas essa confiança a gente precisa ter, a gente não pode, por exemplo, a empresa, a instituição não pode vender aos consumidores a ideia de segurança quando não há. Não pode vender um produto quando ele realmente não é aquilo que deveria ser. Então, nós consumidores é que temos que realmente avançar nisso aí, né? Ter uma cultura mais ágil.
E isso é importante, né, Maria do Carmo, porque a questão, assim, o consumidor, ele é definido só, por exemplo, pegando uma situação de shopping center, né, só o fato de eu estar dentro do shopping center, ainda que não consumido, eu sou equiparado à condição de consumidor, porque o shopping center, ele te vendeu essa ideia de segurança, ele faz esse empreendimento e faz as pessoas acreditarem que, indo lá, eles vão ter um estacionamento seguro, onde não vai ter seu carro assaltado, furtado, né? E essa própria questão de segurança, ela é intrínseca, a responsabilidade é intrínseca daquele que oferece o serviço e administra, né? Então, hoje, pegando como exemplo, né, onde a maioria da população usa desse expediente de ir ao shopping center, centros comerciais, né, eles têm o direito de exigir isso, né? No momento que nós estamos dentro de um shopping, como houve aquela situação do supermercado lá do Big, lá do shopping da Zona Sul, né? Onde houve uma demora na liberação das cancelas do estacionamento, para as pessoas saírem do local, né? Isso aí, se houvesse alguma situação danosa, obviamente estariam responsabilizando, como está acontecendo lá naquele caso da Boate Kiss lá de Santa Maria, onde está sendo chamado, inclusive, o poder público para responder pelos danos que foram causados. Aquele caso de São Paulo também, daquele shopping de São Paulo, né? São Paulo, a questão aquele no passado, teve aquela questão daquele menino ali no Shopping Total que perdeu o dedo numa escada rolante. Eu lembro de São Paulo, ele metralhou dezenas de espectadores de um cinema, né? Foi, teve aquela situação que foi bem divulgada na imprensa, né? Exato. A pessoa foi lá e como é que uma pessoa entra com uma arma no shopping, né? Então o shopping tem que ter meios, câmeras de vigilância até para que cuide, né, dessas situações e não aconteça um absurdo desse. O senhor, doutor Ricardo, levanta essa questão aí do shopping como um exemplo, é verdade. Quer dizer, tu vais para lá, tu percebes que, bom, aqui é menos violento, aqui é mais seguro, aqui eu não vou ter problemas de assalto e nem nada, e a gente percebe que em algumas situações tem assaltos em joalherias, às vezes não só uma vez, 2, 3, dentro de shoppings. Né? Isso acontece e assalta às vezes com as pessoas, o próprio consumidor dentro, né? Pois é. Então e daí a segurança, ela tem que ser reforçada, né? Porque passou essa ideia, ele vendeu essa ideia, fez a pessoa consumir esse tipo de serviço oferecido no empreendimento e daí cria uma falsa expectativa se eles não tomam medidas fortes para dar essa segurança, né? Não apenas na promessa, mas de forma efetiva. Oi? Não, isso aí, né? O consumidor, ele tem proteção, sim, do Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que cutucar o código, ele tem que não ficar quieto. Tem que procurar profissionais especialistas para sempre buscar defender esses seus direitos, né? Para não deixar, até por uma questão educativa, as coisas não se repetirem em relação aos demais, né? É claro. E a coisa realmente tem avançado nesse sentido, né, Maria do Carmo? Aumentou muito o número de ações na justiça, né? Já há decisões precedentes, já acumuladas nos tribunais superiores, a questão do estacionamento gratuito, a responsabilidade pelo furto no veículo, hoje ela é tranquila, é garantida, né? Então, antigamente se discutia, por ser gratuita, eu não teria que indenizar um eventual furto dentro do meu estacionamento. Isso aí tudo já está consolidando essa ideia. Né? Até mesmo, né? Não nos responsabilizamos pelo que estiver dentro do seu veículo. Grandes faixas ou placas, não nos responsabilizamos pelo veículo que está aqui dentro. Não adianta ter placa, não. Ali porque mesmo sendo gratuito, indiretamente, tu está consumindo, né? Sem dúvida. O shopping, aquele valor ali daquele espaço ali, obviamente, ele está dentro do condomínio que se paga dentro pela administradora de um shopping. E o shopping, a gente sabe, né, os contratos que eles fazem com os lojistas, eles recebem uma parte do lucro. Então, eles assumem, de certa forma, o risco do negócio, né? Então, é bem tranquilo o reconhecimento desse direito. Doutor Ricardo, assim também em supermercados, em estabelecimentos que não estejam dentro de um shopping, que tenham também os seus veículos ali, as pessoas que estão consumindo, é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu digo assim, quando eu falo shopping, é que além da loja, a própria administração do shopping também tem responsabilidade. Daí é uma demanda contra duas partes passivas, né, no caso. Agora, claro, se é um estacionamento dentro de um supermercado, por exemplo, daí, claro, a ação seria contra o supermercado. Não teria um administrador também para ser demandado. E o senhor, com a sua experiência aí, entre tantas áreas, mas muito na área do direito do consumidor, vê coisas e mais coisas, né, doutor?
Devemos, mas é assim, ó, os próprios fornecedores e prestadores também estão se conscientizando das responsabilidades deles. Antigamente era mais difícil a gente conseguir uma indenização, uma troca de produto. Hoje a coisa está sendo mais tranquila, pelo menos nas lojas mais idôneas. Essa é uma boa notícia mesmo. Que bom isso. Doutor, muito obrigada, hein? Não, muito obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde, doutor advogado Ricardo Limonge, dando essas observações aí, alertando, né? Dando uma cutucada aí nos consumidores. Vocês possuem, nós todos consumidores, possuímos direitos. Então aí direitos tutelados, direitos protegidos pela lei. Então a gente tem que realmente criar uma cultura de saber, claro, né? Se você tem direito, também não vai apelar naquilo que não é. Mas que você tem direito sim, e as instituições, as organizações, elas devem assumir a responsabilidade pela segurança dos seus consumidores.